Vila foi esperta e na calada da noite fechou com o atacante após rescindir com o Mengão. Eu vou falar sobre isso, vou falar de Juninho, que ao que parece já tem um futuro definido. Vou falar de Jorginho, que cobrou forte a equipe após o empate contra o Cruzeiro. Vou falar do técnico Felipe Luiz, que começa a preparar o time para o jogo contra o Bahia. Tem 2 desfalques na equipe titular. Vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu amigo, minha amiga, você não paga absolutamente nada por isso, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, isso vai ajudar demais o nosso trabalho, vai ajudar demais o nosso crescimento e é muito importante para nós. Você não é inscrito no canal? Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês. Vou começar o vídeo já falando sobre a tabela do Campeonato Brasileiro. Isso porque ontem o Flamengo empatou com o Cruzeiro, um resultado que para o Palmeiras, que venceu do Vasco, foi excelente. Neste momento, o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, tem 55 pontos. O Palmeiras é o segundo colocado, tem 52 pontos, porém o Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo. Se o Palmeiras vencer esse jogo que ele tem a menos, empata em número de pontos, porém vai ficar com uma vitória a mais que o Mengão, ou seja, vai assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem que torcer e muito para que o São Paulo consiga ganhar ou pelo menos empatar com o Palmeiras no próximo domingo no Morumbi e o Flamengo ganhar do Bahia lá em Salvador. A tabela tá assim, Flamengo é o líder, tem 55, Palmeiras é o segundo, tem 52, Cruzeiro é o terceiro, tem 51 pontos, Botafogo é o quarto, tem 43, Mirassol é o quinto, tem 43. Bahia é o sexto, tem 40. São Paulo é o sétimo, tem 38. Fluminense é o oitavo, tem 35. Bragantino é o nono, tem 33. Grêmio é o 10º, também tem 33. Ceará, o 11º, tem 31. Vasco é o 12º, tem 30. Corinthians é o 13º com 30. Atlético Mineiro é o 14º com 29. Internacional é o 15º com 29. Santos é o 16º com 28 pontos. Aí vem a zona de rebaixamento com Vitória com 25, Juventude com 23, Fortaleza com 21 e Sport Clube do Recife tem apenas 15 pontos. Essa é a tabela do Campeonato Brasileiro. Ontem teve um recorde de público na temporada no Maracanã, 72.565 pessoas estiveram na partida entre Flamengo e Cruzeiro. E logo após a partida, o Flamengo empatou o jogo, o Jorginho fez uma cobrança muito forte ao time, a postura do time dentro de campo, inclusive na questão do ataque, que é muito excesso de preciosismo. Chega no ataque, tem que chutar pro gol, cara. Chega no ataque, você tem que finalizar, e o Flamengo às vezes demora muito para finalizar. É uma enrolação para finalizar e isso está prejudicando o Flamengo. Ele disse: não acho que é uma questão física, porque você pode ver que os jogadores fizeram o jogo todo de grande intensidade. Então, fisicamente, o time estava bem, correndo o tempo todo. Mas acho que é uma questão de decisão mesmo, de quando se solta essa primeira linha de pressão e que tem um espaço, abre, ali é o momento de definir a jogada. Por mais que você talvez tente o gol, mais que o gol não chegue, mas a jogada tem que ser definida com um cruzamento ou com uma finalização. Ele falando, aí ele disse: mas o que a gente não pode abrir nessa transição é perder aquela bola, porque o time não está compacto. Então você permite outra transição em seguida e é aí onde se alonga e pode complicar. A gente pode perder um pouco o controle do jogo. Então, melhorando nessas decisões, quando sair da primeira pressão e chegar do lado de lá, é definir a jogada. O Jorginho tá cobrando o quê? Amigo, beleza, saltou a primeira linha, chegou no campo adversário, arruma e chuta. Clareou, teve oportunidade, chuta, define a jogada, termina com a jogada. Vai lá, finaliza. O Jorginho tá cobrando isso do time, porque é isso que tá faltando no Flamengo. Rapaz, é uma arrumação de corpo.
que eu fico agoniado. É um toquinho a mais, toda hora um toquinho a mais, na hora de finalizar, toca. Pô, tem que chutar pro gol, cara, tem que finalizar. Senão não tem como, cara. Não tem como. Infelizmente não tem como. Bom, deixa eu falar agora sobre o Juninho, porque depois do jogo ontem, Felipe Luiz deixou muito claro, que o Juninho não está no mesmo nível dos outros jogadores do Flamengo. E ao que tudo indica, o futuro do atacante está definido, ele não vai ficar no Flamengo. Porque ele falou, olha, eu só posso fechar, quando eu fecho o time, eu fecho ali com os jogadores que vão ser titular, os jogadores que vão ser opção no banco de reservas, e como o elenco tem muitos jogadores, alguns ficam fora até da lista dos relacionados. E aí, ele deixou muito claro que, por questões técnicas, na hora de sobrar, quem sobra é sempre quem está no nível abaixo. E ele falou, olha, os jogadores que eu coloco para jogar são que estão em alto nível, são que estão em um nível acima, deixando muito claro que o Juninho, apesar dele, falou, ele tá se esforçando, ele tá treinando, ele tá se dedicando, ele não é um jogador que faz corpo mole, não é um jogador que não treina, não é. A questão realmente é uma questão técnica mesmo, é uma questão de técnica, de opção mesmo para o técnico Felipe Luiz. Bom, falar agora sobre a Leila Pereira, que, cara, foi esperta demais agora nessa, tá? Há um mês, mais ou menos, atrás, o Flamengo rescindiu o contrato com o atacante Felipe Tereza. Ele que foi decisivo nos títulos da Libertadores do ano passado, também no Mundial de Clubes do ano passado, ele entra, ele faz um gol na época contra o Olympiacos. Um jogador que era muito promissor na base do Flamengo. E aí, esse ano, por questões comportamentais, o Flamengo rescindiu o contrato com Felipe Tereza. E aí o que acontece é o seguinte, o jogador livre, entre aspas, no mercado, o Flamengo, o Palmeiras foi lá e contratou ele. O que aconteceu? O Flamengo, quando contratou, pagou 700 mil reais para contratar, depois gastou 250 mil reais na rescisão, e o Palmeiras foi lá, não gastou absolutamente nada e contratou o jogador. Eu acho que o Flamengo deu mole na rescisão, cara. Não podia ter rescindido assim. Ah, bota para treinar separado, faz alguma coisa, não sei, mas enfim. O garoto agora foi contratado pelo Palmeiras de graça, tá? Leila foi esperta e levou aí um atacante que, na base do Flamengo, até ter esses problemas comportamentais, era um garoto muito promissor. Aí teve a questão de comportamento e tal, e eu acho que é isso. Ah, tá com problema de comportamento? Irmão, vai treinar separado. Vai treinar, fica treinando aí fora de hora, vai treinar lá com o Pablo e pronto. Acabou. E segura o cara, não libera o cara assim. O Flamengo gastou num total quase R$1 milhão. Um jogador que não trouxe retorno nenhum para o Flamengo e agora tá no Palmeiras. Se ele tá no Palmeiras, é porque alguma qualidade ele tem. Até porque quem cuida da base do Palmeiras é o JP Sampaio, que é um dos melhores gestores de base do Brasil, o qual o próprio José Boto queria contratar ele para o Flamengo quando veio para o Flamengo em janeiro. Então é um cara que entende. E aí pegou o moleque e levou para lá. Tomara que o Flamengo não seja prejudicado nisso. Tomara que depois a gente não se arrependa, né? Também tem isso. Tomara que no final a gente fale assim, ainda bem que a gente não ficou com ele aqui, porque realmente tem aquela do Richard Rios, né, da gestão passada. Richard Rios do Flamengo foi para o México, aí voltou, aí o Flamengo deu ele para o Guarani vendeu para o Palmeiras, agora o moleque está no Benfica. Então essa questão de base é muito você acertar o time do moleque, você preparar o moleque, você lançar o moleque na hora certa. Bom, gente, domingo tem Flamengo e Bahia lá na Arena Fonte Nova, amanhã inclusive eu já estou indo para Salvador para fazer toda a cobertura desse jogo e é claro, vocês vão poder acompanhar tudo junto com a gente. O técnico Felipe Luiz já começa a preparar a equipe hoje. É a terceira semana seguida que o Flamengo joga. Quinta e domingo. É a terceira semana seguida que isso vai acontecer. Quinta e domingo contra o Estudiantes, né? 2 vezes. Jogou quinta, jogou domingo. Jogou quinta contra o Estudiantes. Jogou domingo contra o Corinthians. Jogou quinta contra o Estudiantes, domingo contra o Vasco. Jogou quinta contra o Estudiantes,
domingo contra o Corinthians. Jogou quinta contra o Cruzeiro, vai jogar domingo contra o Bahia, e o Flamengo precisa reclamar disso, porque é um tempo curto para a recuperação do segundo jogo. Mas alguém precisa reclamar. Gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, isso vai ajudar demais o nosso trabalho, demais o nosso crescimento, e vai ser muito importante para todos nós, tá certo? Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!